Boa tarde, hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Cientistas estudam mortes de saguis no Parque das Dunas. Bancos de leite materno estão com estoques em nível preocupante em todo o estado. A América vence o Boa Vista e avança na Copa do Brasil. Grupo de instituições pede o impeachment da governadora Rosalba Ciarline. Eudo Leite, do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Marco, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora no RN Acontece. Um adolescente de 16 anos foi morto dentro de uma escola no bairro de Cidade da Esperança, em Natal. Outro jovem, também de 16 anos, é acusado de cometer o crime. Um estudante matou um colega com um tiro no peito na tarde desta quarta na Escola Estadual Raimundo Soares, no bairro Cidade da Esperança. Segundo testemunhas, os alunos brincavam com o revólver quando houve o disparo. Eric Bruno Pontes, de 16 anos, ainda chegou a ser levado para o Hospital Clóvis Sarinho, mas morreu antes de receber atendimento. Foi uma brincadeira, né, do menino que assassinou meu primo, o Eric. Brincando, encostou o revólver no peito dele e o Eric disse: "Você não tem coragem de atirar?" Ele disse: "Eu tenho." E Eric disse: "Você não tem." Quando ele engatilhou a arma, o revólver disparou e acertou no tiro do Eric. Eles eram todos amigos, um grupo de amigos, né? Agora o Eric era um aluno altamente inteligente, tirava notas excelentes e tinha um bom comportamento. O fato aconteceu no pátio dessa escola por volta das 4 horas da tarde. Familiares e amigos relatam que Eric não era envolvido com brigas e que não entendem o motivo do crime. Eu não entendo por que ele estava com a arma, né, dentro de uma escola. É isso que a gente não entende. É isso que a gente vai procurar saber. Ele era um menino bom, um menino que gostava de ajudar, gostava de fazer favores. Tudo que a gente pedia a ele, ele fazia. De acordo com uma amiga de Eric que não quis se identificar, os rapazes eram amigos e sempre estavam juntos. Parecia que era amigo, parecia que era de irmão. De infância, sempre, não sei se foi de infância, mas parecia amizade de infância. Eles o tempo todo eram junto, amigo, pra onde ia lanchar junto, jogavam bola junto. Quando fazia time pra jogar, eu jogava bola com ele. Eu acho que a pessoa que vai estar com a arma, você já sabe o que ela faz e o que ela não pode fazer. Eu acho que, tipo assim, não tem precisão de um aluno ir para a escola com arma, não tem precisão de um jovem usar uma arma, porque ele, tipo assim, se ele fosse uma pessoa certa, ele não tinha precisão de ter uma arma. Um morador do bairro e conhecido dos estudantes se mostrou revoltado com a situação. Quero reforçar isso, o apoio, para que venha fazer a prevenção na escola. Formular uma lei para que seja investigada a bolsa dos alunos, porque meu filho também estuda. E eu quero que a escola investigue as bolsas dele, do meu filho, 10 vezes, mas quero que ele chegue em casa com vida. O diretor da escola diz que a instituição não possui segurança, mas que pretende tomar providências para evitar novos casos de violência. Uma das medidas adotadas será solicitar à Secretaria de Educação, o mais rápido possível, um segurança a tempo integral na escola, que também com detector de metais, para que evitem que os alunos entrem com armamento dentro da escola. E a outra medida são medidas socioeducativas através de projetos educacionais. O corpo de Eric foi velado em uma igreja no bairro da Cidade da Esperança e será enterrado no cemitério do Bom Pastor. O autor do crime está foragido. É lamentável, mais uma história de um jovem que perde a vida por conta da violência que impera na cidade de Natal. O Parque das Dunas, na capital, está sendo alvo de uma investigação científica. Saguis têm aparecido mortos e doentes na área pública. Sinônimo de tranquilidade e preservação da natureza, o Parque das Dunas se tornou, nos últimos meses, cenário de uma investigação científica. Do início do ano até hoje, 12 saguis foram encontrados mortos ou doentes na área pública do parque. A administração do local explica que o comportamento foge do padrão dos animais. E alguns começaram a aparecer doentinhos, né, apresentando alguns sintomas de fraqueza, de apatia, dificuldade de locomoção, sem vontade de comer, eles não conseguiam comer, os olhos vermelhos, tem uma secreção nasal. E eles ficam totalmente apáticos, parados no chão. Normalmente eles não ficam nas árvores, vão para o chão, que é um comportamento que é atípico. Não é um comportamento deles.
O primeiro sagui morto apareceu em fevereiro. O segundo foi encontrado por um frequentador do parque. Os demais foram surgindo ao longo do ano. Esta é a segunda vez nos últimos 10 anos que o Parque das Dunas passa por uma situação semelhante. Em 2004, cerca de 50 animais foram encontrados mortos ou doentes aqui na área pública. O parque chegou a passar 3 meses fechado na época. Exames foram feitos, mas até hoje não se sabe o que estaria matando os animais. Agora, os estudiosos coletam novos exames para tentar chegar a uma resposta. A doença raiva já foi descartada. Outra hipótese investigada pela administração está na alimentação dos animais. A questão das pessoas alimentarem os animais é um problema sério. Elas não alimentam por nenhuma maldade, porque o bichinho é bonitinho e atrai e tudo mais. Mas o fato de você estar alimentando com um alimento que não faz parte da dieta deles, causa prejuízos. Porque eles estão se sentindo satisfeitos sem estarem nutricionalmente atendidos. E aí começam a ficar fracos e susceptíveis a doenças, como nós. Se você não se alimenta direito, você fica susceptível a doenças. Amostras de sangue, fezes e até mesmo da pele foram coletadas. Os laudos devem levar até 40 dias para ficarem prontos. Até lá, o parque segue funcionando normalmente. A orientação é para que os visitantes respeitem ainda mais o espaço dos animais. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 24 de abril. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: interdição no Baldo, condenado ao caos. O trânsito, as mudanças no trânsito, a reação da população e a obra que recomeça agora no próximo dia 5, né? A interdição no Baldo, que é o mesmo destaque do Novo Jornal, outro jornal aqui da capital. Avenidas sobre o Baldo são interditadas por ordem da Justiça. CEMOB fecha trechos das avenidas sob viaduto sem aviso prévio. Procuradoria recorre contra interdição que pode durar 6 meses. Olha aí, as obras do Baldo começaram, vão recomeçar agora no início de maio. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre o assunto aqui no RN Acontece. Em Mossoró, o moçoroense Estampa, entidade de combate à corrupção, pedirá o impeachment de Rosalba. Jornal de Fato, secretário garante divisão de homicídios. Essa foi uma das garantias dada pelo secretário de Segurança Pública, Eliezer Girão, que atendeu ao convite dos deputados e fez ontem, no plenário da Assembleia Legislativa, uma prestação de contas da sua gestão iniciada no mês passado. A Gazeta do Oeste estampa na manchete principal: eventuais casos de substituição em chapa exigem análise. A eleição suplementar em Mossoró, o juiz Erval Sampaio afirmou que em caso de substituições nas chapas do pleito suplementar, cada situação será analisada de forma específica. E nesta quinta-feira, 24 de abril, o portal de notícias No Minuto destaca: obras do Parque da Cidade devem ser concluídas no início de junho. Os serviços de reparo, orçados em 3,6 milhões de reais, foram iniciados em agosto do ano passado e estão sendo executados pela Tecnopave Construções. Também é destaque no Minuto: Centro de Apoio à Imprensa na Copa será lançado terça-feira na UFRN. O Press Point, UFRN, tem capacidade para receber até 200 jornalistas, oferecendo condições de conectividade à internet, tecnologia para edição de imagem e áudio e espaços para entrevistas. Também é destaque no Minuto: prazo para escolas entregarem o relatório do programa Bolsa Família termina dia 28 de abril. Caso os relatórios não sejam devolvidos até a data combinada, repercutirão em sanções de bloqueio ou cancelamento do benefício destas famílias. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, um trânsito melhor também se faz com respeito ao ciclista. Gentileza é obedecer à sinalização vertical e horizontal, dar a vez e ficar atento ao espaço das bicicletas, porque todos têm direito a trafegar com segurança. Ao motorista, o Código de Trânsito recomenda a distância de 1,5 metro entre o ciclista e o seu carro ao longo do meio-fio. Ao ciclista, todo cuidado para não invadir a área de tráfego do carro.
com gentileza, ciclistas e motoristas podem conviver em perfeita harmonia. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado e do Detran do Rio Grande do Norte. Mais gentileza, menos acidente, por um trânsito melhor. Veja a seguir, bancos de leite materno estão com estoques em nível crítico. A América vence o Boa Vista e avança na Copa do Brasil. Movimento pede o afastamento da governadora Rosalba. Eu volto em instantes. O RN Acontece. Os bancos de leite materno estão com estoques em nível preocupante em todo o estado do Rio Grande do Norte. Veja na reportagem de Milena Pontes. Os estoques do Banco de Leite da Maternidade Januário Cico, a principal do Rio Grande do Norte, estão em nível preocupante. A diminuição no número de doações prejudica o desenvolvimento e recuperação dos bebês. Existem 6 bancos de leite no estado para atender diariamente cerca de 90 bebês. Só aqui na Maternidade Januário Cico seriam necessários 10 litros de leite por dia. Aqui, a nossa maternidade tem uma rotatividade muito grande. Nós temos o UTI neonatal, nós temos o setor de canguru. Então, tem muitos bebês que precisam desse leite. Então, a gente não tem como fazer um estoque e deixar os bebês com fome. Essa situação atinge também os outros bancos de leite. Segundo a coordenadora de aleitamento materno do estado, Evanúzia Dantas, são necessários 22 litros de leite por dia para atender a demanda. Muitas vezes, por a falta do leite materno, tem que fazer a complementação com leite artificial, o que não é indicado para esses recém-nascidos de baixo peso, prematuros e que estão internados e que precisam desse alimento tão valioso para que eles possam sair mais rapidamente, né, da internação hospitalar. Daiane Kaline Lopes teve sua filha com apenas 6 meses de gestação. O bebê não conseguia mamar e Kaline não produzia leite. O leite materno, graças a Deus, é uma importância muito grande, pois minha filha não pode tomar fórmula de jeito nenhum devido à prematuridade dela. Para fazer doações, as mulheres podem se dirigir a um dos bancos de leite de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó, ou contar com um serviço de coleta móvel. Mãe que se sente desejo de doar, né? Aquela mãe que está amamentando, né? O seu bebê, que tem leite em excesso, ela procura um dos nossos bancos de leite aqui em Natal, concentrado na Maternidade Escola Januário Cico, no Hospital da Polícia e no Santa Catarina, na Zona Norte. A gente tem um projeto com os bombeiros, que é o Bombeiro Amigo do Peito, onde esse carro vai até a residência dessa doadora, coletar esse leite. Futebol. O time do América venceu o segundo jogo pela Copa do Brasil. O Alvirrubro bateu Boa Vista por 2-0 e garantiu vaga na próxima fase. Vamos conferir. Com a vantagem em campo, o América começou a partida ganhando espaço no ataque e teve logo de cara uma tabela entre Pimpão e Max, mas o camisa 9 deixou escapar. Depois vieram 2 bolas paradas, mas não deu para o rebote de Max, nem para a bomba de Marcelinho, que ainda triscou a trave. Do lado do Boa Vista, Thiago Silva ainda tentou esse cruzamento, mas a zaga americana afastou. Aliás, afastar perigo e esperar contra-ataque era só o que se via no primeiro tempo da partida, clima que não agradava em nada ao técnico Oliveira Canindé. Eu não gosto dessa apatia que o time começou hoje. Falei com o grupo, no intervalo e também depois do jogo, para que esse tipo de situação não aconteça mais, entendeu? Porque nós vestimos uma camisa de uma equipe que tem tradição, que tem peso e que tem muita cobrança. Então é necessário fazermos por onde vencemos, nos impondo e mostrando serviço, para que o torcedor veja literalmente que nós trabalhamos para fazer o nosso melhor. A bronca no vestiário fez efeito, pelo menos em Thiago Christian. O estreante da noite não fez feio e no meio dessa confusão conseguiu aproveitar o rebote e abrir o placar. América 1-0. Felicidade, né? Contente, alegre por ter estreado com um gol e ter pudado ajudar o América nessa vitória e na classificação. A vantagem que o time precisava se comprovou com a bola rolando. Um América mais disposto, objetivo, eficiente. Adjetivos que o técnico encontrou também em Isaac. O centroavante substituiu Max e levantou a torcida alvirrubra. Primeiro com essa bola no travessão.
Depois, nesse chute para a defesa de Cané, e aos 45 minutos da tabela com o Pimpão, o caminho para o fundo da rede. Todo mundo aqui no América, os centroavantes, eles todos fizeram o gol, né, na arena. Eu estava querendo fazer o meu também para ficar mais bonito. Então, com essa sequência de jogos, a gente foi pegando o ritmo de jogo e assim vai saindo os gols na hora certa e nas partidas que o América precisar de mim, eu estaria à disposição. Fim de jogo, América 2, Boa Vista 0 e o time de Natal conquista a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Além de futebol, a partida desta quarta-feira teve ainda um tom de protesto. Até os 30 minutos do primeiro tempo, era possível ver lá no meio da torcida uma faixa com os dizeres: ingresso mais barato já. Uma reclamação dos torcedores americanos. A faixa foi retirada. Através da assessoria, a Arena das Dunas informou que a retirada do equipamento aconteceu porque ele não foi cadastrado, como as demais bandeiras e faixas expostas no estádio. Imagina aí, cadastrar faixa de protesto, se vai ser cadastrada isso aí. Olha, o América vai pegar o Náutico de Recife na próxima fase. Pelo jogo deve ocorrer no dia 7 de maio. E se passar pelo Náutico, o América deverá enfrentar o Fluminense do Rio de Janeiro. Em bom jogo aqui em Natal. Olha, representantes do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Marco, entregaram hoje aos deputados da Assembleia Legislativa o novo pedido de impeachment da governadora Rosalba Ciarline. A denúncia contra Rosalba foi apresentada hoje de manhã aos deputados Fernando Mineiro, Fábio Dantas, Kelpis Lima e José Dias. O pedido será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Definitivamente, a governadora Rosalba Ciarline não terá sossego até o final do mandato que exerce aos trancos e barrancos. Depois de ter sido abandonada pela classe política que subiu no palanque dela, depois de ter sido cassada e afastada do cargo 2 vezes pelo TRE e depois de ter enfrentado um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa, eis que o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, o Marco, reacende a discussão sobre o afastamento da governadora com um novo pedido de impeachment. De acordo com o Marco, o pedido se justifica por causa da crise administrativa. O Marco fundamenta seu pedido com as notícias do dia a dia veiculadas pela imprensa: falta de atendimento médico aos pacientes do SUS, péssima qualidade de água servida às populações do interior do estado, a falta de vagas e interdição da quase totalidade dos estabelecimentos socioeducativos e o aumento significativo da criminalidade urbana e da taxa de homicídios no estado. Para o movimento, a governadora perdeu a legitimidade para continuar governando. A denúncia foi apresentada hoje, como eu já informei, aos parlamentares da Assembleia Legislativa, que já arquivaram o primeiro pedido de impeachment. Agora vamos ver como é que os deputados vão reagir. Olha, eu tenho pena do governador ou governadora que for eleito ou eleita em outubro que vem. O descalabro administrativo e financeiro do Estado deve perdurar por muitos e muitos anos. E eu não vislumbro um salvador da pátria no atual momento político. O vitorioso da eleição deste ano deverá enfrentar o mesmo inferno que Rosalba está metida hoje. No próximo bloco eu vou entrevistar o Eudo Leite, que é representante do Marco. A gente vai conversar sobre este momento de pedido de impeachment da governadora. O Eudo Leite, que é presidente da Associação do Ministério Público. Eu volto em instantes, o RN Acontece. Agora é o Marco, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, que pede o afastamento da governadora Rosalba Ciarline. O movimento, que reúne várias instituições, alega que a governadora perdeu a legitimidade e já não resolve os serviços básicos à população. Meu convidado hoje é o promotor Eudo Leite, da Associação do Ministério Público Estadual e participante do Marco. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Orges. Por que o movimento resolveu tomar... Porque não deixa de ser uma decisão drástica, um pedido deste. É uma decisão, como você disse, forte, é uma decisão que foi bem pensada, muito refletida,
né? Houve vários meses de discussão do próprio movimento a respeito do assunto. Foram pelo menos 2 reuniões em que se tratou, né, dessa questão do impeachment da governadora. E para o Marco, do ponto de vista técnico, jurídico e de legitimidade política, não havia outra alternativa. São feitas 5 imputações de crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079 de 1950, é a lei que trata do impeachment do presidente da República, ministro de Estado, governador... E os chefes do Executivo, de maneira geral, né? Há fora prefeitos que têm uma legislação específica. Mas o fato é que esses crimes de responsabilidade, no entender do movimento, formado por diversas instituições, como você falou, pessoas físicas e instituições públicas e privadas, estavam patentemente demonstrados. Há crimes de responsabilidade envolvendo violação à legislação orçamentária, há crimes de responsabilidade envolvendo a violação à liberdade do voto nessas decisões do próprio Tribunal Regional Eleitoral. E é preciso que deixe claro para o cidadão potiguar que não há nenhum movimento de perseguição, nem de alguma tentativa de alguma ingerência política. E uma personalização. Nem personalização. O fato concreto é que o próprio Tribunal Regional Eleitoral, é preciso que isso fique muito claro, mandou cópias para o Marco, pedindo que o Marco tomasse as providências cabíveis diante de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral a respeito do uso do avião do Estado, dezenas de vezes pela governadora em plena campanha política municipal em Mossoró, considerando o Tribunal Regional Eleitoral que houve violação patente à lei das eleições. Fato este que levou à cassação. Que levou à cassação. A primeira cassação. Então, na Lei 1079, isso é previsto como crime de responsabilidade de atentar contra a liberdade do voto do cidadão. Como eu disse, há o crime de responsabilidade relativo à violação à lei orçamentária, foram várias violações à lei orçamentária. Ela, por exemplo, tinha autorização da lei orçamentária anual para fazer até 15% de suplementação, de créditos suplementares. E a governadora abriu, no ano passado, 20% de créditos suplementares. Quer dizer, ela extrapolou o que estava previsto pela lei. O que estava previsto na lei, a ilegalidade é patente. O Tribunal de Contas alertou a governadora dessa questão e, infelizmente, o governo do Estado não tomou atitude. Doutor Eudo Leite, o senhor falou em 5 crimes que são elencados na peça, nesse pedido do Marco. O senhor fez referência à questão orçamentária, fez questão também à questão eleitoral. E quais são as outras 3? Só para o nosso telespectador. Diria o crime de responsabilidade relativo à violação à dignidade do cargo, à quebra do decoro no cargo, que se refere a ações de improbidade, probidade da administração. Há 3 ações de improbidade administrativas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual contra o governador do Estado. Isso é um fato provavelmente inédito em todo o Brasil, o governador do Estado sofrer 3 ações de improbidade dentro do mesmo mandato. Essas ações se referem ao descalabro administrativo na Fundac, se refere à violação, novamente, à lei questão orçamentária, quando ela inseriu de forma a maquiar o orçamento da educação, a despesa com os inativos da educação para atingir o percentual de 25% de gasto com a educação. O Tribunal de Contas também alertou a governadora da ilegalidade desse procedimento. O Ministério Público Estadual alertou a governadora sobre a ilegalidade desse procedimento e continua, infelizmente, ainda, se não houve a correção de rumos adequada, violando, portanto, também nesse aspecto a lei orçamentária. Há ainda, além da questão da probidade e decoro no cargo, legislação orçamentária, a liberdade do voto, ainda há a violação, mais duas irregularidades constatadas que lhe foge a memória. Desse minuto. São 5 imputações. A primeira do artigo 7º, inciso 1, que é a liberdade do voto. A segunda do 9º, inciso 7, que se refere à probidade na administração. A legislação orçamentária, desculpe, me lembrei, a independência dos poderes. Houve violação flagrante. Na questão também orçamentária, do cumprimento do ODS, essa coisa. Houve violação pelo governo do Estado flagrantemente à independência e autonomia dos poderes constituídos. O governo do Estado do Rio Grande do Norte, o Poder Executivo, não pode simplesmente decidir quanto quer passar naquele mês de duodécimo para um poder. Ele tem uma lei orçamentária que regulamenta quanto está destinado para aquele poder e quanto deve ser o duodécimo. E, eventualmente, havendo frustração de receita, há um procedimento a ser cumprido
para que se possa fazer a eventual dedução. O governo do Estado, do ano passado, considerou aleatoriamente que a frustração na receita seria de 10% e promoveu um corte linear de 10%. Os poderes, Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Tribunal de Contas, compreenderam que, na realidade, fizeram o cálculo e na realidade, era 4% que havia de violação. Então, o governo do Estado extrapolou em mais da metade, né, em mais de 50%, aquilo que deveria ser repassado, cometendo, então, crime de responsabilidade consistente na violação à independência de outros poderes. Geralmente, um pedido de impeachment, e na nossa história, nós só temos um presidente que sofreu um impeachment, que foi o ex-presidente Fernando Collor. Normalmente, um pedido de impeachment ele é embasado por questões de corrupção. E a gente acompanha as notícias desse atual governo, não há um caso flagrante de corrupção. Mesmo sem um flagrante crime envolvendo corrupção, dá para fundamentar este pedido e sustentar esse pedido de impeachment da governadora? Perfeito. Na realidade, há corrupção eleitoral atestada e já julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que justamente mandou cópias para o Marco para se avaliar isso. A governadora, no que se refere ao uso do avião do Estado, foi reconhecido nesse processo eleitoral. A corrupção ela é alcançada nessa questão eleitoral? A corrupção especificamente está na questão eleitoral. Né? E a improbidade administrativa, violação aos princípios da administração pública, a probidade na condução da gestão pública. Há 3 ações de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público, que também se referem de forma, ainda que imediata, à corrupção na gestão, no sentido lato. Doutor Eudo Leite, o senhor sabe que a Assembleia Legislativa é uma casa política, já analisou um pedido de impeachment, inclusive com alguns dos fundamentos que estão apresentados também neste pedido que foi encaminhado hoje. O que faz crer que a Assembleia Legislativa, neste momento, pense diferente e acate e abra o processo de impeachment da governadora? O que o Movimento Articulado de Combate à Corrupção considera é que, nesse caso, diferentemente da representação passada, vocês chegaram a analisar há fundamentos técnicos substanciosos, há 5 imputações, alguns dos crimes de responsabilidade ocorridos várias vezes, né? Alguns 2 vezes, outros 3 vezes, outros diversas vezes. Eu esqueci do 5º e me lembrei agora, é o mais grave de todos, que é o mais grave descumprimento generalizado de decisões judiciais. Houve dezenas de descumprimentos em ações civis públicas, das mais variadas, por exemplo, para a constituição de leitos de UTI, para a estruturação do Hospital Alfredo Gugel, para a construção de unidade do sistema socioeducativo, para a constituição de reformas em presídios e penitenciárias. Na petição do Marco, tem 26 ações civis públicas em que o governo do Estado foi condenado e simplesmente descumpriu as decisões judiciais, não acatando o decidido pelo Judiciário. Então, os senhores acreditam que os deputados vão ter um entendimento diferente desta vez e vão abrir o processo? Naturalmente, o julgamento é político, mas eu espero que a sociedade potiguar compreenda o que se está discutindo, analise de forma justa e imparcial esses fatos que estão sendo postos e acreditamos que a Assembleia Legislativa fará um juízo de valor, considerando tecnicamente se há elementos ou não para os crimes de responsabilidade, em que pese ser um julgamento político, mas que faça esse julgamento político da forma mais isenta possível, considerando o interesse da sociedade potiguar e os elementos que estão carreados aos autos. Qual é o rito a partir de agora? A partir de agora, esse processo vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição dará um parecer sobre a admissibilidade ou não dessa proposta esse pedido de impeachment, que é uma denúncia por crime de responsabilidade. Havendo a admissibilidade da CCJ, vai a plenário da Assembleia Legislativa e se por 2/3, tem que haver 2/3 ou mais. Quórum alto, né? O quórum é alto. Se por 2/3 a Assembleia admitir a denúncia por crime de responsabilidade e instaurar o processo, a governadora é imediatamente afastada do cargo e pode ficar afastada até por 6 meses do seu mandato. No pedido de impeachment anterior, analisado pela Assembleia Legislativa, o processo morreu na admissibilidade, né? Morreu na condição no nascedouro, como se diz. Exatamente. Né? E quando é que a gente tem um primeiro resultado desta análise da admissibilidade?
A CCJ se reúne semanalmente, eu creio que haverá reunião na semana que vem. O deputado Hermano Moraes é o presidente da CCJ. Naturalmente que a sociedade e o Marco e todos a sociedade civil organizada espera que a CCJ tenha acessibilidade. O deputado Hermano é um homem extremamente sério e vai avaliar com rigor e tecnicamente o conteúdo dessa representação, desse pedido de impeachment. Esperamos que o mais rápido possível a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia avalie a admissibilidade dessa denúncia e, naturalmente, se pronuncie para que a sociedade tome conhecimento da avaliação. Eu gostaria de agradecer a presença do promotor Eudo Leite, presidente da Associação do Ministério Público Estadual aqui. Obrigado pela presença. Ele também é representante do Marco, movimento articulado de combate à corrupção, que pede o impeachment da governadora Rosalba. Muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Vocês vão ficar agora com Boa Tarde Cidadão, do Robson Carvalho. Obrigado pela audiência. Eu volto amanhã com o RN Acontece.